Este é o podcast Pode Circular. Aqui você vai encontrar um espaço acolhedor em que pessoas se reúnem para compartilhar reflexões, desabafos sinceros e histórias envolventes. Oi, eu sou a Thalita, mãe de 3 e acredito nas relações respeitosas e busco isso em todos os lugares que eu transito. Oi, eu sou a Alana, mãe de 2, entusiasta da educação como instrumento de transformação social. Oi, eu sou o Glauco, pai de uma e aprendiz dos pequenos que vivem nos outros e em mim. Oi, eu sou a Gabi, sou pedagoga, amo crianças e assuntos que envolvam primeira infância. Episódio de hoje: Mamãe foi trabalhar? Oi pessoal, mais um episódio do Pode Circular no ar. Hoje nós vamos falar de um tema que vai ser dividido em 2 episódios, pois vamos conversar com 2 mães que seguiram rumos diferentes no que se refere ao equilíbrio, ou não, entre maternidade e trabalho. E hoje nós estamos muito felizes porque nós temos uma convidada muito especial, é a Luísa Charrini. Ela atualmente lidera as equipes de vendas e marketing da DP6, reconhecida como uma das melhores consultorias de inteligência de dados para marketing do Brasil. Ela trabalha com o desenvolvimento de novos negócios há mais de 11 anos, sendo os últimos 9 anos em ambientes de tecnologia e marketing digital. E ela também é mãe da Mia e do Gabriel, amante de viagens, mergulho, corrida e cozinha. Ufa, quanta coisa, hein? Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. E você sempre teve o desejo de ser mãe? Bom, vamos lá. Pergunta difícil essa. Foram duas fases, eu acho. Quando eu era bem pequena, sim, eu tinha vontade. Porque acho que menina, né, tem aquela coisa do cuidar, a gente é overestimulada a pensar nisso quando muito criança. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar e entrei em mercado profissional e objetivos maiores na vida, crescer, aprender, me desenvolver, eu dei um passo para trás. Até porque a minha mãe, ela teve dois filhos em um espaço longo de tempo, a diferença minha para o meu irmão é de 10 anos, e ela meio que teve que criar os filhos sozinha por circunstâncias da vida. Meu pai faleceu, eu era bem pequena, e do segundo casamento dela, o meu padrasto realmente não era uma pessoa muito presente. Então, além da questão profissional, eu tinha uma questão pessoal que falava, opa, muito difícil criar filho, né? Acho que vou dar uma segurada. E aí no meu relacionamento atual, o meu marido sempre quis ter filho, o Diego colocou isso como, poxa, é algo que eu gostaria em algum momento. E aí o momento chegou, a gente sentou e conversou e eu entendi, junto com muita terapia, porque eu sempre fiz terapia, acho que todo mundo devia fazer, Sim. Ajuda, entendi o lugar onde aquela vontade de ter filho foi omitida e a gente voltou a falar sobre o tema. Quando você decidiu ter filhos, você sempre pensou em voltar a trabalhar ou sempre foi a sua vontade? Você pensou em ficar em casa também? Como foi essa decisão? Ficar em casa nunca foi uma opção, assim, pra mim. Eu acho que eu tenho, me conhecendo, né, eu tenho um perfil muito agitado, eu sou muito executora de tarefas, assim, sempre gostei muito de trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço, assim, eu acho que eu tenho o privilégio de poder dizer que eu atuo dentro de uma esfera que eu efetivamente me encontro, assim, e nunca foi uma opção parar de trabalhar. Obviamente que eu não tinha ideia do desafio que seria, né, unir essas duas coisas, mas sempre a opção trabalho e filhos em conjunto sempre foi a única que teve na mesa para mim. E aproveitando esse gancho, como que você maneja esses pratos da vida, né? Filho, trabalho, consegue equilibrar? Como que é? Como funciona pra você isso? Tá. Gabi, assim, não existe uma constante, né? Eu acho que primeiro porque não é só trabalho e filhos, né? Eu trabalho, mas eu também sou filha, eu também sou esposa, eu também sou mulher, eu também tenho os meus hobbies, as minhas vontades, e colocar isso tudo para funcionar ao mesmo tempo é extremamente complexo. Mas eu aprendi, né? Acho que a minha mais velha tá com 3 anos já, então é um aprendizado, assim, não vou dizer que essa chave virou logo que ela nasceu, mas eu aprendi ao longo desses anos que
vão ter semanas ou meses que eu vou trabalhar mais e que eu vou ter que me dedicar mais ao trabalho por motivos que sejam, né? Vão ter semanas que eu vou conseguir impor mais os limites que eu preciso e vou conseguir cobrir mais as coisas em casa. Acho que eu tenho um marido que divide muito as tarefas das crianças comigo. Não vou dizer tanto as de casa, viu, Diego? Tá devendo, Olha sempre ao vivo. Mas com os filhos, sim. Eu acho que as responsabilidades das crianças são bastante divididas. E isso é uma coisa que ele costuma trazer muito. Ele fala, olha, a gente costuma planejar a semana no domingo à noite, né? Até pra saber quem vai buscar, quem vai levar. Porque a rotina dos dois é muito difícil, porque não é só o home office. A gente tá muito na rua e tá muito em cliente e viaja muito. Então, é uma dinâmica que não tem muita rotina pra gente, né? E contar muito com ele e entender que às vezes tem semanas que os dois estão muito pegados com uma agenda muito doida e que, putz, talvez essa semana a gente precise recorrer à avó. Que na nossa realidade não é algo muito presente, né? As nossas mães e, enfim, pais, avós e tias, etc., são pessoas que visitam. Não existe nenhum dos parentes que seja responsável cuidador direto pelas crianças. Então, são momentos pontuais que a gente precisa escalar. Né? Eu tive um acidente com a minha avó, que, pasme, ainda é viva e mora no Rio de Janeiro, há 2 meses atrás. E aí eu tive que escalar um plantão 24/7, porque fui eu e o Diego para o Rio de Janeiro cuidar dessa situação e tudo mais. E os dois tinham que ficar amparados com alguém, né? Então, acontecem essas questões pontuais. Mas, assim, acho que a idealização de achar que o equilíbrio acontece 100% do tempo, da mesma maneira, você vai conseguir se doar, né, de forma 100% equilibrada para cada uma das frentes, é completamente ilusório. Eu nunca consegui alguém que fizesse dessa forma. Se tiver aí, eu queria conhecer essa pessoa. Você me apresenta também. Todo mundo acha que quer conhecer, né? Eu falo que na vida de mãe, Luísa, a gente vai por urgência, né? Qual que é a urgência do dia? A urgência do dia é eu me cuidar. Às vezes é essa urgência. Eu preciso de um tempo pra mim, eu preciso respirar. Total. Então, como que eu vou dar conta dessa urgência sem me sentir culpada? Porque eu falo que esse lugar de mãe profissional leva a gente muito pro lugar da culpa, né? Sim. Eu tenho ainda uma realidade que é um pouco diferente do que 90% das mães profissionais, porque as minhas filhas, elas estão no mesmo espaço que eu trabalho. O que não quer dizer que às vezes até eu tinha aquela ilusão de que elas estão aqui, a gente vai ter uma convivência, né? A gente tá junto, e não é verdade, porque a gente tá e não tá junto. Então, isso dá um nó na cabeça delas e deu um nó na minha cabeça também, porque a gente tá no mesmo espaço, mas a gente pouco se cruza. E aí quando chega em casa, vocês ficaram o dia inteiro juntas. Não, a gente não fica o dia inteiro juntas, né? Então até elas entenderem, até a gente construir esse espaço pra gente e ficar como mãe e filha, demandou de mim também essa compreensão de que elas precisam desse lugar e eu também preciso, né? Ter esse tempo pra elas, só pra elas, sem ser se cruzando na escola. Assim, Total. né? Eu acho que o home office trouxe um pouco dessa realidade, talvez, para as pessoas que trabalhavam no escritório. Eu não sei dizer do antes, né? Porque eu engravidei em janeiro, a pandemia entrou no Brasil em março, né? Eu me lembro de ter contado pro meu chefe que eu estava grávida da Mia já no online. A gente entrou em home office no lockdown dia 16 de março, que foi uma segunda-feira. Na quarta-feira eu fiz o meu exame das 12 semanas de gestação para saber se estava tudo bem com o bebê e eu poderia formalizar, porque até então eu era super medrosa. Falei, não vou contar para ninguém, só para os meus pais, até fazer as 12 semanas. Então eu sou mãe 100% de pandemia, assim, né? E de pós-pandemia. Mas eu percebo isso hoje, assim. Hoje a minha rotina já voltou muito pro presencial. O pós-Gabriel, que é o meu segundo filho, já foi muito mais presencial. O pós-Mia não existia nem vacina ainda, então foi bem diferente. Mas eu vejo, até do meu retorno ao trabalho com a Mia, ela tinha 7 meses e era 100% presencial ainda. Eu nunca trabalhei da sala da minha casa. Não existia isso, porque ela me ver ali e não estar disponível para ela não fazia o menor sentido. Então, eu tinha uma babá já desde o início, eu contratei essa pessoa que tá comigo até hoje, inclusive, quando a Mia tinha 3 meses, porque eu era mãe de primeira viagem, extremamente insegura sobre
alguém trazer esse lugar de segurança pra minha filha que não fosse eu. E eu me lembro que a gente fazia um esquema meio James Bond, assim, tipo, entrava pra trabalhar, me escondia no quarto, porque o nosso apartamento também só tem um escritório, então era meu marido no escritório e eu num puxadinho ali do nosso quarto. E era assim, mandava WhatsApp, babá, preciso beber água. E tipo, eu ia pra cozinha, pegava um monte de água, de garrafas de água, voltava pro quarto, porque se ela cruzasse comigo, acabou o dia, assim, ela não entende, né? Então, acho que você tá certíssima, assim, eles precisam do momento deles. E até com 2 filhos, agora eu descobri que cada filho precisa do seu momento sozinho. Então, assim, meu dia podia ter umas 40 horas pra facilitar o esquema, mas não tem, então... E a gente precisa dormir também, né? Porque exato. A gente vai tirando tempo. Eu lembro que quando as meninas eram bem pequenas, a rotina com 2 filhos, ela é muito diferente da rotina com um filho só. E a rotina da noite, ela é sempre um desafio, assim, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro e aí chega em casa, é jantar, é banho, é acompanhar o início do sono. Então, tinha dia que 10 horas a gente tava encerrando esse processo e aí você fala assim, poxa, agora eu tenho tempo pra mim. Eu tava acabada de sono, sabe? A única coisa que eu pensava assim, gente, eu podia deitar na cama agora e dormir, mas é o tempo que eu tenho pra mim. Então eu vou ficar acordada fazendo alguma coisa que eu goste muito e aí depois eu dou um jeito de fazer as minhas atividades ao longo do dia com sono mesmo, porque essa sensação de cumprir todas as minhas tarefas e agora eu posso fazer alguma coisa sem compromisso nenhum, assim, sabe? Então, esse lugar é muito, muito doido, assim, porque de alguma forma eu sacrificava também a minha rotina do dia seguinte, as minhas relações, porque eu estaria mais cansada, mas essa sensação de tem um tempo pra mim, ela sempre foi muito necessária, sabe? E hoje é mais fácil, minhas filhas, elas são um pouco mais velhas que que os seus filhos. Então, hoje eu consigo dizer pra elas, assim, sabe? Eu falo, olha, talvez não tenha a receita, mas tem fases que a gente vai conseguindo ocupar ou equilibrar melhor esses lugares, né? Porque elas já saíram dessa fase de cuidado pra tudo, né? De acompanhamento pra tudo. E de diálogo também, de compreensão. Ontem mesmo eu falei pra ela assim, olha, o nosso fim de semana foi muito legal, mas agora eu preciso de um tempo pra fazer uma coisa que eu gosto e eu só posso fazer sozinha, sabe? Eu quero sentar e ler um livro. Então, e essa é uma coisa que não dá pra fazer com vocês, mas eu tô precisando desse tempo pra mim. E elas entendem hoje, né? Que antes não tinha a menor condição. Por exemplo, você é uma louca falando isso pra falar isso, ia sentar no seu colo e pronto, né? E eu penso, né, do que eu vivi, já faz um tempo que eu passei dessa fase dos 3 e de 1 ano, que pra mim foi, enfim, uma loucura essa fase. Eu falo que a gente esquece rápido, mas o que a gente sente fica marcado, né? Fica registrado na gente. Então, quando eu passei por essa fase, me dava muito essa sensação, né, de nossa, de ser não tinha luz no fim do túnel, né, porque rede de apoio, você falou, minha rede de apoio, tinha na época meus pais aqui em São Paulo e eles sempre, né, se colocaram muito à disposição, mas eles têm a rotina deles, né, eles têm a vida deles, assim, então tinha que ser no momento de emergência, de urgência, de eu não posso, Túlio não pode, então mãe, pai, por favor, nos socorrem. Eles sempre socorreram, mas é esse lugar de a rotina deles, não é filho deles, né, é neto, então a relação que eles constroem é outra e o cuidado eu sempre pensei assim, o cuidado tem que ser meu, né, e aí de alguma forma eu preciso estar presente nesse momento. E eu falei, cara, esse lugar de mãe que trabalha é um desafio em muitos aspectos e muito pouco compreendido para quem está de fora, assim. Sim. Mas você comentou uma coisa de sentir culpa, né? De como não sentir culpa, etc. Isso é algo que eu acho que eu trabalhei bem, assim, no sentido de... Quando eu engravidei da Mia, eu estudei muito, eu consumi muito conteúdo, né? E aí tava todo mundo trancado em casa, era muito conteúdo online. Por um lado foi muito difícil, porque eu acho que você, grávida, cria algumas expectativas
menores coisas, do tipo, a soneca tem que durar 40 minutos. Dormiu 35! Não dormiu o suficiente. Aí você fica lá sacudindo aquele carrinho pra criança dormir mais 5 minutos, que não faz o menor sentido. E hoje eu enxergo que não faz o menor sentido, mas naquela época, meu Deus, Luísa, você era uma piada. A minha mãe, realmente, ela devia olhar pra mim e falar, gente, essa pessoa enlouqueceu. Assim, ela perdeu completamente a noção da realidade, mas ela é muito legal, ela me respeita em todos os aspectos. Mas enfim, isso foi muito prejudicial. Obrigada, mãe. Por outro lado, eu acho que já me fez ir trabalhando, e acho que junto com a terapia, alguns conceitos, tipo a questão da culpa. No sentido de assim, poxa, quando eu tô fazendo alguma coisa pra mim, e aí trabalhar é uma delas, assim, eu volto muito melhor pra eles, né? É claro que, por exemplo, o Gabriel, ele ainda é muito pequeno, então tem semanas do trabalho que são extremamente exigentes no sentido de presença física, e eu passo, sei lá, 5 dias da semana chegando em casa às 8 horas da noite. Eu não vejo ele dormir. Isso me mata. E aí na semana seguinte eu já aviso, eu falo, ó, galera, essa semana eu não vou nenhum dia presencial porque eu quero estar mais perto dele, né? Mas, por outro lado, quando é equilibrado, quando é, né, o pontual, que hoje eu tento tratar no máximo 3 vezes na semana, de ter o presencial e chegando em horários decentes em casa. É uma coisa que me revigora, assim. Eu sinto que eu chego em casa... Então, assim, eu sinto zero culpa nesse sentido. Porque eu sei que, eu vou voltar e vou ficar 1h30, 2 horas com eles antes deles dormirem, mas eu vou estar ali. Eu largo o celular, tipo, na mesa, e tô ali, tô com eles, e vou dar o banho, vou dar o jantar, vou fazer tudo que precisar fazer com eles. Então, assim, viajar com meu marido, sem filho, né? Isso é algo que veio sempre muito mais dele do que de mim, essa forçada de barra, mas que a primeira vez que a gente fez, eu falei, meu Deus, necessário, iríssimo, assim, super, ultra, mega, né? E é algo que eu sei que, imagina, eu conheço casais que não, meu filho tem 5 anos e não fez ainda, e tá, né, 100% do tempo ali com a criança, e sei lá, eu acho que é individual, a escolha de cada um, mas eu acho que às vezes as pessoas não se permitem viver essas coisas por conta da questão da culpa. E aí quando você vê seu filho tá com 7 anos, você tá culpando a criança porque você deixou de fazer o que queria, você deixou de ser quem era, e etc. Exato. Então é isso, assim. Até porque eu sempre quis ter muita certeza de que meus filhos ficariam bem na minha ausência. Então eu acho que essa coisa também de saber que eles estão sendo bem cuidados e que eles confiam em outras pessoas, que não eu e o pai deles, é super importante também. E isso é algo que o costume e a convivência traz, né? Não adianta. A minha filha, eu lembro que a primeira vez que a gente dormiu fora de casa, viajou mesmo, sem ela tinha tipo 1 ano e pouquinho. A gente foi ser padrinhos de um casamento fora de São Paulo. Da minha melhor amiga, não tinha como eu não ir. E não tinha como eu levar a Mia, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir dividir as atenções. E era importante que eu estivesse ali pra minha amiga que ia casar. E eu falei, não, né? Eu vou vou fazer isso ser possível. Foi difícil, foi o final de semana que ela ficou doente, ela teve febre, a minha mãe super segurou as pontas e tal, mas acontece, assim, eu acho que é importante dar esses tempos, né? Exato. E a gente fala, a gente sempre vai atrás de receita, mas no fundo não tem receita, tem aquilo que é tolerável, que a gente se permite fazer e que é saudável para todo mundo, porque isso que você falou, para mim, é o que tem muito sentido, né? Eu estou com meu filho, eu tenho meia hora para ficar com meu filho, com minha filha. A minha presença é tudo o que eu posso dar de melhor para ela naquele momento, né? E a minha presença de corpo e alma, assim, sabe? E para mim é melhor caminho, né? E aí, enfim, é uma opinião pessoal mesmo, porque aquilo que eu falei para mim é muito verdade. Cada um vive a sua maternidade dentro daquilo que é possível. Mas para mim essa questão da presença, estar presente ali com meu filho é o que vai construir esse tempo de qualidade, independente de quanto for esse tempo de qualidade, né? Porque a gente tem outras tarefas na vida que ocupam o nosso tempo distante, né? Sem a presença dos nossos filhos. É fundamental a gente refletir sobre quando eu estou com meus filhos, o quanto que eu efetivamente estou presente, que é o que é possível. Se é o que é possível, se meia hora por dia é possível, se eu passo a cada 3 dias eu posso ficar 1 hora, faça dessa 1 hora o melhor que você pode ali com ele. Larga o celular, que hoje é uma grande interferência nessa relação.
e vive esse momento. Você sabe que a gente foi agora no feriado do 12 de outubro, a gente viajou com as crianças, a gente tinha um casamento em Foz do Iguaçu, e aí fomos pra lá e a gente tava num momento, os 4 dentro de um táxi, Uber, indo pro casamento, né? E, enfim, os meus filhos têm 1 ano e 3 anos, então assim, mantê-los, né, arrumados para um casamento, minimamente apresentáveis e estáveis dentro de um táxi por 15 minutos que seja, que era o trajeto hotel casamento, foi um mega desafio. Desafio esse que a gente encara conversando, falando, explicando o que ia acontecer, porque minha filha nunca... Ela foi para um casamento anterior, ela era muito pequena, então ela não lembrava. E fomos explicando, etc. E aí teve uma hora que meu marido virou e falou assim, pessoal, a gente não parou de falar desde que a gente entrou nesse carro. A motorista, agora eu não lembro o nome dela, mas ele se referenciou o nome dela, ela vai nos deixar no casamento e vai parar de trabalhar hoje, porque ela deve estar exausta de tanta papagaiada na cabeça dela. E aí ela fez um comentário que me deixou chocada. Ela falou assim, se todos os pais com filhos pequenos que eu carrego conversassem com seus filhos do jeito que vocês estão conversando, provavelmente o mundo estaria muito diferente, porque o que eu vejo pais e filhos entram no carro, dá o celular na mão do filho e vê uma TV aí pra não encher meu saco. Então, assim, eu acho que volto no que você mesma falou, a maternidade e a paternidade, cada um faz o que lhe é possível no momento. Eu já precisei fazer uso de celular, porque, pelo amor de Deus, agora, nesse momento, talvez eu não esteja sendo capaz. Eu não esteja sendo capaz de lidar, seja pelo motivo que fosse. Mas a gente vive hoje num mundo que é isso, né? Não, mas eu passo o dia inteiro com essa criança. Até pra mães, às vezes, que não trabalham fora, mas que ficam o dia todo com o filho. Passo o dia inteiro, mas às vezes não tá o dia inteiro. Então, assim, né? Eu viro e mexo, chamo muita atenção do meu marido com isso. De, você tá com eles, mas você ainda precisa trabalhar, volta pro escritório. Eu fico aqui, tá tudo bem, né? E vice-versa, assim. Tem horas que eu falo, pô, eu tô com eles aqui, mas não tô conseguindo dar conta. Porque não para de chegar na mensagem no meu celular, o pessoal tá precisando de mim. A gente consegue inverter, então... É mais a gente prestar mais atenção nisso mesmo, porque é exatamente isso. Às vezes os 15 minutos daquele dia que você vai ter, se forem 100% dedicados, já fazem uma mega diferença. Já deixa a nossa assim. Marquinha, né, nessa relação. Porque isso. Quando a minha segunda filha nasceu, eu decidi parar de trabalhar por 1 ano. Então, o primeiro ano de vida dela, eu não trabalhei. Porque eu tinha essa ilusão, né? Eu tinha essa expectativa de que estar em casa traria pra gente esses momentos, né? Que a gente teria uma relação mais próxima, que eu ia acompanhar todos os marcos do desenvolvimento delas. Só que foi 1 ano que eu, de verdade, eu não sei como eu passei esse 1 ano. Porque a demanda, e pra gente que trabalha desde muito cedo e gosta de trabalhar e está acostumado a trabalhar, quando você sai desse mundo, né, do trabalho e vive 100% a maternidade, te coloca num lugar que parece que você está fora do seu mundo, assim, sabe? E é um mundo que você está aprendendo a construir, não é um mundo que você já conhece. Então, nenhuma escolha é fácil, né? Nenhuma escolha vai ser do jeito que a gente idealiza, né? A gente sempre idealiza aquilo que a gente não tem, né? Então, pra mim, o que eu fui aprendendo na maternidade foi a olhar para o que eu tenho, para o que é possível e como eu posso fazer disso o melhor para todo mundo que tá ali. E não sem esquecer da gente, porque isso eu sei que hoje em dia tem muitos movimentos, né, que alertam para esse lugar da mulher, que é importante também, né, de a gente é mãe, mas a gente não precisa se anular, a gente precisa assumir dos outros lugares da nossa vida. Pelo contrário. A minha mãe trabalhou a minha infância inteira, né, de novo, foram 2 maternidades muito diferentes, a dela comigo e a dela com o meu irmão. Mas a minha, eu cresci dentro de consultório de dentista, assim, e me lembro dela ir me buscar com o uniformezinho branco dela, porque naquela época ainda era muito exigido, né, profissional da saúde usar branco e tal, e eu achava o máximo, imagina, né, óbvio que eu tinha momentos de ausência, de sentimento maior da ausência dela, mas aí era ela com as batalhas dela, ela era um adulto de 28 anos, com uma filha de 2 anos para criar, que ficou viúva, né? Então ela trabalhava muito, né?
A família do meu pai ainda é do Rio de Janeiro, ela voltou para São Paulo comigo. Então, assim, eu tive uma referência muito positiva do que era uma mulher, mãe, trabalhando. E eu acho que é um pouco disso que eu tenho que passar pros dois, assim, sabe? Porque é isso, eu gosto do que eu faço. Outro dia eu fiz até uma comparação. A Mia tá começando a entrar naquela fase de não quero que você vá pro escritório, né? Não quero que você vá trabalhar, enfim. E eu falo pra ela, filha, você não gosta de brincar? Você não adora brincar? Então, a mamãe gosta de trabalhar. A mamãe encontra gente que ela gosta muito, que ela aprende muito, né? E quando eu volto mais animada, né? Então, eu tento trazer um pouco disso pra eles, assim. Porque senão fica muito doído, né? Fica pesado. Eu tenho que trabalhar pra pagar suas contas, pra comprar suas coisas. Como se a responsabilidade fosse deles, não. né? A escolha fosse deles. E eu lembro que a minha mãe, quando a minha irmã nasceu, minha irmã é 2 anos mais nova do que eu, ela e meu pai decidiram que ela pararia de trabalhar. Então, minha mãe, ela voltou a trabalhar quando ela estava com 50 anos, que ela foi fazer faculdade de psicologia, e aí ela começou a clinicar já depois que a gente já tinha se formado. Mas eu cresci ouvindo a minha mãe defendendo esse lugar de vocês precisam trabalhar, quando crescer não vai depender de homens, sabe que é muito difícil pedir dinheiro para comprar uma bala, sabe? Então ela sempre trouxe pra gente esse lugar de que ficar e na minha cabeça, só que também dava um nó na minha cabeça, né? Porque eu gostava de ter a minha mãe ali comigo o dia inteiro, eu gostava de ter ela cozinhando pra gente, dela acompanhando, né? Minha mãe era mãe turista, tipo mãe turista. E aí quando eu ouvia ela falando isso, me dava muito essa sensação de poxa, não é legal o lugar que ela tá ocupando, de uma forma meio inconsciente. E me incomodava quando eu ouvia ela falando que quando a gente crescesse a gente precisava trabalhar. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu falei, poxa, é legal trabalhar. É gostoso, porque você expande suas fronteiras também, isso, né? Você conhece gente diferente, você se sente capaz de uma forma diferente, você aprende coisa nova, você interage. Eu falo que a gente é muito da relação, né? Nós, seres humanos, somos seres comunitários. Então, esse lugar da comunidade do trabalho traz uma referência muito diferente do que eu via minha mãe vivendo, porque ela sempre buscou essa comunidade, né? Minha mãe tinha lá, ela se relacionava muito com as vizinhas, minha mãe é super falante, é super extrovertida, então estar pra ela em casa era difícil também, não ter com quem conversar, porque era eu e minha irmã, né? Então ela tava sempre com alguém, ajudando alguém, levando alguma vizinha ao médico, indo na academia pra ter esse lugar também dela de respiro pra ela. Então, nenhuma escolha, você fala, nossa, a vida dela tá ótima, né? Tá em casa, cuida dos filhos, é madame, ou então, olha só, ela trabalha e ela é bem sucedida, consegue ter apoio com os filhos. A gente sempre olha pro jardim do outro, né? Total. E você sempre tá abdicando de alguma coisa, né? Eu acho que o importante é você conseguir estar confortável com essas escolhas, né? E é o que você falou, olhar para o que é a sua realidade e se acertar com isso, assim. Acho que é o mais importante. Às vezes a gente tem escolha, às vezes não. Exato, né? Exatamente. E o que vocês acham que a maternidade mais mudou na vida de vocês? Assim? Nossa. Qual foi a maior mudança? Nossa, tudo. Ah, Gabi, difícil, assim. Primeiro que eu comentei, né, que eu tenho um irmão mais novo que eu, que a diferença de idade é muito grande. Então, a minha mãe sempre brincou que ela teve 2 filhos únicos. Então, eu me considero uma pessoa relativamente mimada, no sentido não ruim da coisa, mas um pouco egoísta, né? Eu engravidei com 32 anos. 32, 31, enfim, né? Então já tinha uma independência financeira, já não dependia mais da minha mãe pra nada há muitos anos, né? Já morava com o Diego, na época a gente ainda não era casado, mas a gente já morava junto há muito tempo. Tomava as minhas decisões, sem depender de ninguém. Ontem à noite a gente fez um WhatsApp vídeo com a minha mãe e o meu irmão, que hoje tem 26 anos, não estava em casa. E aí a minha filha perguntou, cadê o tio Dedé? Ele foi no cinema. Na hora eu brinquei, falei, nossa, de saudade, né? Pegar um domingo à noite e falar, vamos no cinema. Tipo, levantar aí, né? Só então eu acho que pra mim um dos maiores aprendizados foi sair desse lugar de eu só preciso pensar na minha vida. E se eu quiser ser benevolente, eu vou olhar pros meus pais, pra minha família, mas assim, o que importa em termos de planejamento sou eu, né? Pra olhar pra uma pessoa que depende 100% de mim,
Hoje não em termos de atenção 100% do tempo, porque ela já frequenta a escola, ela tem outros cuidadores que ela confia, mas fato é que eu não posso simplesmente, né, resolver hoje que eu vou fazer uma viagem a trabalho e ficar uma semana fora sem antes armar toda uma estrutura. Eu tive uma situação dessa agora em junho, que eu fui pra viajar uma semana e é isso, assim, meus chefes me avisaram com, sei lá, 2 semanas de antecedência. E eu falei, gente, não vai dar tempo. Meu marido falou, calma, vamos sentar e vamos esquematizar. Tem que esquematizar muita coisa, mas funcionou. Então eu acho que é principalmente essa questão da doação mesmo, né? Porque você parte para um lugar de um cuidar que pra mim é muito positivo. Assim, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos hoje e ela abriu mão da carreira profissional para cuidar dos filhos. Hoje ela tem uma menina de 7 e um menino de 4. E uma vez ela comentou comigo, ela falou, amiga, eu acho que eu não era mesmo muito feliz na minha vida profissional. E aí eu escolhi, né, tirar esse tempo para cuidar dos meus filhos. E hoje eu olho e falo, cara, eu sou muito boa em criar seres humanos. E isso é uma baita missão. Isso é uma baita missão, né? Eu acho que se eu tiver que pensar na minha realização profissional, o que vai me fazer concluir que eu fui bem-sucedida, eu ainda não sei. Mas em relação à maternidade, eu acho que é olhar e falar, poxa, criei 2 seres humanos muito legais, muito bons pro mundo, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso, assim. E óbvio que N outras coisas, como ser melhor na gestão de tempo, entender que não criar expectativa é a melhor coisa que a gente faz pra tudo nesse mundo. Enfim, acho que tem outros ganhos paralelos aí, mas a doação e o enxergar isso de uma forma positiva, pra mim foi muito incrível. Assim. A gente se humaniza de outra forma, Total. né? Outro dia tava com umas amigas, já faz bastante tempo, da faculdade, e aí eu era a única mãe à época, e elas estavam perguntando qual que era a vantagem de ser mãe. Nossa, que pergunta difícil. Eu não sou mãe, quero saber. Qual é a Vai, me vantagem? conta. Aí eu parei, Que eu vantagem pensei, Maria leva? Aí eu falei, olha, eu só consigo responder pra vocês uma coisa. Não tem nenhuma vantagem dentro daquilo que vocês vivem hoje. Mas eu jamais faria diferente, assim, sabe? Porque você vive a rotina de uma outra pessoa por um tempo, né? Porque tem prazo de verdade. Você sai com um filho pequeno, não adianta você vou curtir, vou levar... e vou ficar até tarde. Não, chega uma hora que vence, né? O prazo de validade vence, você precisa voltar. Talvez no auge da curtição ali do grupo, você precisa voltar para casa. Você vai ter, seu sono vai ser alterado, né? O que você come, a forma como você come, seus horários vão ser alterados. Então, daquilo que pra vocês hoje, né, é importante, ou que pra mim também foi um dia, depois que você vira mãe, você relativiza tudo isso, assim, né? Nada disso é tão importante quanto você garantir o bem-estar daquele ser que tá na sua frente. E aí, vantagem, eu não consegui dizer pra elas, assim, qual a vantagem, mas porque eu falei, eu só consigo sentir, eu não sei se eu consigo colocar em palavras o que eu sinto quando eu tô com as minhas filhas, né? Ou quando eu tô ali cuidando delas, ou quando eu tô olhando pra elas. E eu não consegui responder essa pergunta. Você não acha que você virou uma pessoa melhor depois que você foi mãe? Sempre. Então, talvez isso seja a maior vantagem. Que é pra mim, né? Porque mas é que quando você sente a responsabilidade, porque é isso, assim, a gente é modelo total. Eles literalmente repetem o que a gente faz na palavra e na atitude, né? Então, começar a prestar mais atenção em quem você é, porque muitas vezes aquela criatura que você quer tanto que seja bem sucedida no sentido mais amplo da palavra, cresça bem, se desenvolva bem. Quando você entende que ela reflete tudo que você é e que, né, os pais e os cuidadores são, você automaticamente entende que você precisa melhorar aquilo. Eu me pego em vários momentos, várias sessões de terapia que eu falo pra minha psicóloga. Eu falo, olha, aconteceu isso, e eu sei que é culpa, entre aspas, minha, mas é que veio de mim, e como é que eu melhoro, ou minimamente como é que eu aceito, que é uma característica minha e que ela vai precisar conviver aqui na casa de uma forma saudável. Mundo, né? Essa é a resposta para suas amigas. Ó, vocês responderam muito bem. A única coisa que eu consegui dizer pra elas foi: eu só sei que eu não sou a mesma pessoa de antes,
sabe? E é isso, porque acho que quando você não é mãe, Gabi, você pensa muito na sua vida com referência àquilo que você vive diariamente, né? Os seus programas, aquilo que você gosta de fazer. E quando você vira mãe, tudo isso muda. Por um tempo, talvez não para sempre, mas por um tempo, isso deixa de ser importante. De fato, isso que a Luísa falou, o mais importante é você estar ali com seu filho e você saber ter consciência, né? E atenção ao que a gente faz e ao que a gente fala, de que tudo tá virando uma referência por um ser humano que vai continuar na Terra, na ordem natural das coisas, depois que eu partir, né? E qual é o meu legado que vai ficar com essa pessoa que tá ali, me tem como referência, me tem como uma ídola, né? Ou um super-herói quando é pai. E qual a referência que essa pessoa, essa criança, esse sujeito que está chegando na Terra vai ter de mundo? E é isso que é o nosso papel. Que mundo que eu vou apresentar para ela, né? É um mundo que está sustentado nos meus valores, nas minhas experiências, naquilo que eu quero, né? Como eu quero construir esse ser, ajudar a construir esse ser humano que está ali na minha frente, que já tem as características deles. A gente tem 2 filhos, a gente sabe, um filho não tem nada a ver com o outro. E a forma como eu lido com um também vai ter que se ajustar. Então, esse lugar do eu sei tudo, ele morre quando você vira mãe, sabe? Então, quando você é mãe de segundo filho, que você fala, nossa, agora eu já sei mais ou menos como funciona, vem segundo filho e ele vira de ponta cabeça. Então, tudo isso coloca a gente nesse lugar de aprendiz, assim, sabe? O tempo inteiro eu tô aprendendo a ser um ser humano melhor, a me humanizar de um jeito diferente. Total. Ficou legal. Você sempre quis ter 2 filhos? Como que foi quando foi com a Mia e como foi com o Gabriel, assim, quando eles nasceram? Se eu sempre quis ter 2 filhos. Eu tenho irmão e apesar da diferença de idade ser grande, eu tenho uma relação muito gostosa com ele, assim. Eu acho que eu sempre quis ter irmão quando eu era criança e ele nasceu, eu tinha quase 10 anos, então eu brincava de boneca com ele, né? Dava banho, imagina, fazia o que podia e o que não podia. O meu marido é filho único e eu sempre falei pra ele, falei, cara, vamos ter primeiro pra ver qual é que é, porque a gente não sabe também dessa perspectiva de pai e mãe o que é, mas se for legal, se a gente achar que dá pra ter mais vamos ter mais porque vale muito a pena, assim, a questão da relação, né? Ele, por exemplo, ele vê o lado do filho único, como é difícil, né? A questão de ser o único na administração das questões de família, né? De lidar com pai, de lidar com mãe. E tem uma certa divisão aqui, quando você tem alguém pra compartilhar, né? A gente só não sabia que seria tão rápido, tá? Porque aparentemente as coisas são muito férteis na minha casa, assim, tanto pra Mia quanto pro Gabriel, assim, eu me lembro que a decisão da Mia, a gente conversou, assim, um dia no jantar, tipo, sei lá, primeira semana de janeiro, não, vamos tentar? Então, vamos tentar. Deu 2 semanas, eu já tava grávida e não fazia ideia, a gente na época tava treinando pra correr maratona, eu fazendo uns treinos de 20 quilômetros, correndo que nem uma maluca, não tinha nem noção, assim, passei mal num treino, foi assim que eu descobri. E do Gabriel foi meio que a mesma coisa. A gente tava em conversas, a Mia já tinha feito 1 ano, a gente queria ter próximo. Porque a gravidez pra mim foi um processo muito chato. Apesar de eu não ter tido nenhum problema de saúde, eu achei um saco ficar grávida. A verdade é essa, assim. Várias mulheres me falaram, ai não, mas que absurdo, você tá linda e você tem que agradecer que você não tem problema. Eu falava, tá, eu não tenho problema, mas eu tô achando um porre isso aqui, né? Eu com uma barriga enorme, não conseguia me mexer direito e tive que parar de fazer várias coisas que eu gostava. Exercício físico era uma das que eu fiz até muito tempo e era extremamente julgada. Tipo, corria na rua grávida de 6 meses, as pessoas apontavam, buzinavam na rua e vai cair, tipo. Então a gravidez pra mim foi um processo bem chato, assim, bem chato mesmo. Mas talvez porque a sociedade seja um pouco chata. Sim, né? E principalmente com a grávida, né? E é isso, assim, é uma preocupação excessiva quando você sabe que não estão preocupados com você, estão preocupados com a criança que tá dentro de você, então é um pouco de tudo isso misturado. E aí eu falei pra ele, se não vier na sequência, eu não vou querer engravidar de novo. Tipo, daqui 5 anos. Não, que preguiça, já não vai mais ter fralda, mamadeira, babá na minha casa, eu vou fazer isso tudo de novo? Não vou. Eu sei que tem gente que prefere dar esse espaço pra se adaptar de novo, ótimo, conheço várias pessoas assim, mas eu falei, eu prefiro o caminhão todo junto e o atropelo de uma vez só. E aí foi a mesma coisa, quando a gente falou, vamos começar a tentar,
Natal. Eu me lembro ainda que eu brinquei com ele tinha um iPhone que tava com um fone ruim e tal. E aí eu comprei um fone sem fio lá do iPhone pra ele de Natal e dei pra ele de presente. Falei, ó, agora oficialmente é o último presente caro que eu te dou na vida. Porque junto com esse fone eu tô te entregando aqui o segundo. Esse aqui não é um presente tanto, assim, é mais um investimento. E ele ficou chocado, porque a gente tinha falado disso há, tipo, sei lá, também 2 semanas antes do tema. Então... foi tudo muito pensado, mas meio no susto, assim. Acho que a gente não achava que viria tão rápido. Tanto que quando eu anunciei a minha segunda gravidez no trabalho, eu tinha acabado de ser promovida, tinha acabado de ganhar uma nova área, tinha acabado de várias coisas novas acontecendo. Se eu pudesse ter esperado mais 6 meses, 10 meses, teria sido, nossa, mundo ideal pra mim em termos profissionais. E toda vez que eu lembro desse questionamento que eu fiz na época com o Diego, eu olho o Gabriel hoje e falo, gente, não teria vindo o Gabriel, teria vindo outra criança. E eu sou extremamente apaixonada por ele, então, pra mim, tudo certo, né? Super. E como que é, assim, pra você ser mãe da Mia e do Gabriel? Você acha, como que foi essa diferença pra você? Mãe de primeiro filho e mãe de segundo filho? Teve muita mudança pra você? Como que foi esse processo? Teve muita, assim. Eu acho que o primeiro filho, você tem todas as neuroses de ser... Eu tive, pelo menos, né? Talvez outras pessoas, acho que a maternidade bate mais tranquilo. Eu tive várias neuroses, assim, como eu já dei exemplo aqui, né? A soneca tem que ter tanto tempo. A introdução alimentar parecia um circo, né? Você compra 1 milhão de coisas. Gente, dá uma banana na mão da criança, tá tudo certo, ela vai comer, né? Não precisa, enfim. Então, todas essas neuroses... E até a preparação para evitar alguns problemas era muito maior, né? Então, meu retorno de licença maternidade... Eu voltei mais tranquila, eu organizei com o meu trabalho que seriam só 6 horas por dia no começo, eu ainda amamentava, então teve todo um processo, né? E acho que por isso as neuroses, elas também vêm junto com uma preparação anterior aí mais estruturada. Segundo filho, eu tenho uma das minhas melhores amigas, que também é mãe de 2, um pouquinho mais velhos que os meus, ela me falou, antes de eu resolver engravidar do segundo, ela falou, Lu... Toda mulher deveria poder ter o segundo filho para entender o que é uma maternidade desapegada, porque todas essas neuroses não vão acontecer mais. E realmente elas não acontecem. O que ela não me contou é que elas não só não acontecem porque você tá mais relaxada, mas também porque você não tem nem tempo. Então assim, amor puerpério com o segundo filho? O quê? Tipo, não. Né? E as pessoas me alertavam muito. A questão maior com o segundo filho é você dar conta do primeiro. E eu falava, não, mas, né, vai ser tranquilo. Vai ser fácil. Vai ser de boa. Minha filha, olha como ela é estável, psicologicamente falando. Já vai pra escola. Uma criança tranquila. Eu não podia amamentar o Gabriel na sala, que a casa vinha abaixo. Assim, foram esses os meus primeiros... Eu me lembro de chegar em casa com ele, a gente fez tudo naquele esquema, né? Compramos o presente que o seu irmão trouxe pra você, a papagaiada toda, né? E o meu marido que entrou com ele em casa, no bebê conforto, que era pra ninguém estar com ele no colo, a gente colocou ele no chão. A primeira reação dela foi, nossa, esse é o Gabriel. Ela falou, que bonito. Eu nunca vou esquecer a palavra que ela usou. Ela fez, que bonito. Ela foi pra cima dele, ela abraçou, ela beijou, ela fez carinho. Quando ele fez e teve que vir pro meu peito, assim, foi a Bela e a Fera, assim, ela saiu de ser a Bela e virou a Fera, tipo, e entrou num surto psicótico. Acho que ela ficou assustada um pouco também, a diferença de idade deles é muito pequena, eles têm 1 ano e 10 de diferença, então, né, ela olhou aquilo e não entendeu que dinâmica é essa, que essa criança chora e vai pro colo da minha mãe, né. Então, eu tive uma série de aprendizados e vários momentos. Eu me lembro de eu amamentar o Gabriel no quarto aos prantos, porque ela tava na sala se esgoelando de chorar porque ela queria ficar comigo. Então, assim, pra mim, a maior diferença foi essa. Óbvio que também administrar a questão de tempo, que reduz muito. E aí eu acho que eu fui um pouco atropelada no retorno da minha segunda licença maternidade. Porque eu acho que eu me preparei tanto pra voltar tranquila da minha primeira filha, né, da minha primeira gestação, que a segunda eu falei, não, já fiz uma vez, faço com o pé nas costas, né? Só que eu não fiz da primeira vez num mundo que já era presencial, né, que o remoto já não era tanto uma realidade, e com o primeiro filho eu tenho que dividir o tempo. Então,
Quando eu voltei agora da minha licença do Gabriel, eu senti muito. Assim. Eu sentia, tipo... Primeiro porque eu tava com uma outra pessoa na minha casa ajudando a cuidar do Gabriel, que eu não confiava tanto e que eu não tinha tanta tranquilidade de achar que ela daria conta. A outra pessoa que trabalha comigo desde o começo da Mia ainda tá comigo e 100% tranquila com ela, mas eu tinha uma outra pessoa em casa que não era... né, com quem eu mais me dava, assim, no sentido de confiança. Já voltei num esquema muito presencial, tendo que dividir esse tempo, então eu sentia que eu sempre estava em falta, e era sempre com ele. Porque como ela é mais velha, ela já fala, ela já pede. Então ela ditava as regras. Tipo, não, agora a mamãe fica com o Gabriel, o papai fica comigo e 90% do tempo a mamãe ficava com ela, né? Na cabeça dela, por que não? Se eu faço as regras do jogo. E isso me dificultou muito, assim. No começo eu tinha muito viva terapia, né? Pra colocar as coisas nos seus devidos lugares, assim. E é um aprendizado. E hoje eu tenho muita clareza, assim, de não... Sei lá, passei a manhã com você na sua aulinha de ginástica, agora a mamãe vai ficar um pouco com o Gabriel, quem vai te dar banho é seu pai. Então a gente já faz algumas ginásticas mais certeiras, assim, com menos peso na consciência e menos culpa, mas acho que foi bem diferente. A questão, em compensação, a questão da neurose, nossa, totalmente de lado. Assim, incrível. Você sabe que não vai morrer. Você sabe que você não precisa lá ficar colocando o dedo no nariz de madrugada. Tá muito quieto. Eu me lembro como se fosse ontem, da primeira vez que a minha dormiu 8 horas seguidas. Que eu falei, Diego, morreu. Assim, alguma coisa, deu ruim. Essa história de colocar no outro quarto, eu tinha certeza que isso não ia dar certo. E assim, ele falava, gente, vai lá. Então assim, com um segundo você comemora. Você acorda depois de 12 horas e fala, meu Deus, onde estou? Quem sou eu? Assim, Dormi, descansei. É outro nível. Porque é isso, você já viu aquele filme antes, pra tudo, né? Eu falo, isso é uma frase do Diego, na verdade. Eu sei ser mãe de criança até 3 anos. Tipo, daqui pra frente, eu converso com várias amigas que têm filhos mais velhos, às vezes até cliente, que a gente acaba trocando muito, né, com as pessoas do mundo corporativo sobre filhos. Eu falo, vocês vêm do futuro, me conta aí, como é que é 8 anos? Como é que é 12 anos, né? Eu sei ser mãe de criança até 3 anos. Você brincar com criança até 3 anos, você, né, dar banho, trocar fralda, fazer tudo, até aqui. Daqui pra trás, tá tudo certo. Agora, o que vem pela frente aí Quer umas dicas, ó? Olha, ser mãe é estar em eterna construção, né? E é esse lugar, porque as crianças, elas passam pelas fases de desenvolvimento muito rápido. E 2 meses, 3 meses para uma criança de 1 ano é muita coisa, é muito diferente. Então, hoje, a Mia tá com 3 anos, ela tá passando por uma transição que daqui 6 meses já não vai ser mais a Mia de hoje, né? E o Gabriel tá chegando nessa fase. Por isso que eu falo, quando eu penso, lá atrás, são 5 anos, 4 anos que a minha filha mais nova passou dos 3 anos, mas parece que foi outra vida quase, assim, porque é outra criança completamente diferente. Então, essa beleza e às vezes é a minha angústia, né? Puxa, aqui que vem na sequência. Eu falo que a minha angústia é a adolescência, viu? Eu não sei. A minha também, eu já ouvi uns conteúdos sobre isso. Você fica meio de escanteio, assim, né? Acho que também deve ser um processo muito fácil. Nossa, e a adolescência é uma fase difícil pra todo mundo, assim, né? Então, eu falo que desde quando elas nasceram, minha preocupação é a adolescência. Mas a gente vai vivendo e vai aprendendo e percebendo também que os nossos filhos já têm condições de se relacionar com as nossas questões, com o nosso jeito de ser, né? Eles já saem desse lugar do meu herói, minha princesa, minha mãe é minha rainha. Eles vão saindo desse lugar de um jeito muito sem a gente perceber, assim. Quando a gente se dá conta, eles já estão chegando no mundo, assim, né? Então, ser mãe e ser pai é uma eterna construção, é uma eterna ressignificação do nosso papel, né? Da nossa função, do nosso diálogo, da nossa atuação, de como a gente daqui a pouco brincar com eles não vai ser o jeito de dizer eu te amo, né? Vai ser outra forma, o amor vai ser percebido de uma outra forma. Então, esse lugar de reinvenção, ele tá eterno aí na nossa vida, né? E não só quando se é mãe, eu imagino que tomara que todos os seres humanos, mas quando a gente é exigido, a gente é colocada nesse lugar de um jeito muito sem a gente perceber. Luísa, e nessa sua jornada, né, na maternidade,
Teve coisas engraçadas que aconteceram que te marcaram, boas memórias que você traz dentro aí das suas lembranças que você consegue compartilhar aqui com a gente? Claro, eu vou tentar trazer um pouco do maternidade com o trabalho, porque eu acho que, né, é um pouco do que a gente está falando aqui. E eu trabalho numa empresa que, já ganhou vários prêmios de Great Place to Work, que é uma empresa muito aberta, né, incentiva muito, enfim, diversidade, lideranças femininas, empoderamento. Então, tem um diálogo muito aberto ali, né? E assim, gente, voltei, sei lá, acho que tem várias coisas que me vêm à cabeça do tipo, voltei a trabalhar no remoto, assim, reunião amamentando, tipo, da cabeça pra cima, e eu ficava tipo, dá uma pescoçada na câmera aqui que eu tô amamentando, pelo amor de Deus, sabe? Aquela coisa meio, né? Já teve muita invasão de reunião, assim, acho que todo mundo já deve ter passado por isso para quem trabalha no remoto. E eu trabalho na área comercial, né? Eu sou responsável pelo time basicamente de vendas de uma consultoria. Então, várias pessoas já falando, tipo, usa seus filhos na reunião, precisa fechar o contrato, entra com o cliente e mete o neném fofinho na reunião. Vai fechar a certeza, tá tudo bem, coloca a criança ali. E às vezes, óbvio que nunca é com esse intuito, mas eles já invadiram várias reuniões, assim, a minha principalmente, né, porque veio de um ambiente e fechou muito... Putz, deixa eu lembrar aqui. Mas assim, brincadeiras à parte, eles são muito assunto com essas pessoas, assim, porque... de novo, a maioria são pessoas mais velhas, né? Tem muito pai e mãe no mercado corporativo. E quando você entende que ali do outro lado você tá falando com, né? Não é um CNPJ, você tá negociando com um CPF, que também passa o perrengue da maternidade, do filho, etc. A conexão fica muito mais fácil. Eu tive uma conversa na semana retrasada com a CMO de uma startup de saúde, super famosa, grandona na empresa e tal. E ela me foi indicada por um contato em comum, ela me ligou numa loucura, assim, com a câmera fechada pro WhatsApp e falou, Lu, eu já soube que você é mãe de 2, então você vai entender meu perrengue. Tipo, a mulher é CEO de uma empresa enorme, assim, sabe? E você já cria uma conexão com a pessoa, então acho que isso já facilita um pouco. A gente teve uma muito, muito maravilhosa em julho agora, as crianças entraram de férias e eu e o Diego falamos, a gente vai viajar, acho que não precisa fechar... colônia de férias, né? Grande erro, tá, pessoal? Para janeiro já aguardem, não teve a menor condição. Mas na última semana das férias, eu tava numa semana mais tranquila no trabalho e falei, vou levar minha filha pro escritório? Porque eu ia muito pro consultório da minha mãe, né? Gente, vou levar minha filha pro escritório. E o meu escritório ele ainda tá muito no híbrido, então são poucas pessoas que estão indo presencialmente. E aí foi uma sexta-feira, a avó dela ia levar ela pro teatro no final do dia, então eu levei ela pra ficar com a gente de manhã e depois do almoço eu ia levar ela pra encontrar com a avó. E assim, doce ilusão. Eu falei, não, ela vai ficar tão excitada com as coisas novas que tem no escritório que ela vai me deixar trabalhar, né? Não tem a menor condição, gente. E eu trabalho numa empresa de tecnologia que tem muito geek, muito nerd, então vários bonequinhos. Ela achou um bonequinho do Olaf lá, que ela ama, da Frozen. Ela carregou o boneco pro escritório inteiro. E aí, teve uma hora que tava todo mundo mega concentrado. A gente trabalha em escritório aberto ali, não tem salas, né? Então, ela pegou os bonequinhos e começou a inventar lá a história dela, brincar sozinha e tal. E aí, tava todo mundo em reunião, de repente alguém manda no meu chat assim... A Mia vai cobrar cover artístico hoje? E eu não entendi. Eu olhei pra trás, ela tava brincando com os bonequinhos dela e ela começou a cantar no meio do escritório, porque ela faz muito isso em casa, mas assim, numa altura que acho que as pessoas estavam ficando até meio incomodadas, porque elas estavam fazendo reunião e eu falei, meu Deus do céu, filho, vem aqui, criança. Imagina, tipo, e ela achou o máximo. E até hoje ela fica, você vai no seu escritório? Você vai brincar com o Olaf? Quando você vai me levar de novo? É isso, vai demorar agora, assim. Mas, putz, não sei se são histórias tão engraçadas, mas acho que são várias situações. Assim, o Gabriel mesmo, ele invadiu uma reunião agora na sexta passada da gestão da empresa, né? Então tava um monte de gente presencial e eu e mais um cara de casa. E ele ia pra natação, aí o pai dele entrou no quarto, ele veio, ele tá aprendendo a andar, né? Andando todo, parece um bêbado, assim. Aí pulou no meu colo,
E ele é muito loirinho. E eu tenho cabelo muito escuro, né? Eu falei, gente, isso aqui é meu filho adotivo. E ficou todo mundo, tipo, em choque, assim, porque pra quem, sei lá, tem muita gente que acha muito diferente, assim. Ele faz a mó zorra, eles fazem barulho em casa, vira e mexe, assim, é constante. Legal, A invasão legal. das reuniões é constante. Ai, Luísa, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter aceitado obrigada o a nosso vocês. convite. Foi muito Adorei. legal, eu adorei nosso papo e até a próxima, pessoal. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.